Vamos falar de perfis estruturais. São várias possibilidades que vocês podem trabalhar. Você tem perfil W, perfil U, perfil T, cantoneira, e essas cantoneiras elas podem ter abas iguais ou abas diferentes, por exemplo aqui, chapas para algumas situações específicas, barras redondas, né? Eu quero mostrar para vocês o seguinte: vocês não precisam de ficar engessado numa coisa só. Exemplo, dependendo do tipo de estrutura, tudo pode ficar diferente. Eu vou voltar numa estrutura como está aqui, ó, só para abrir a mente um pouco para vocês, ó. Geralmente vocês veem o quê? Contraventamento com o quê? Tirantes, né? Mas aqui, o enrijecimento da estrutura foi feito totalmente diferente. A gente fez como uma espécie de treliço, olha lá. Tá bom? Então você leva a carga para cá, chega aqui, transfere para lá, chega aqui, leva para lá, chega aqui, leva para lá, e assim vai fazendo. Então, tem várias outras possibilidades. As chapas geralmente é que você pode usar na estrutura ou para usar no piso, ou usar, por exemplo, para poder fazer ligações como essa daqui, ó. Tá bom? Uma chapa abraçando de um lado e de outro ali na ligação com os parafusos específicos que vocês vão aprender aqui a calcular dentro desse curso. Então, a gente tem aqui esses perfis. Nós temos também um perfil duplo T, aqui é um perfil já mais soldado, né? Perfil duplo T com abas diferentes, viga caixão, muito utilizado em ponte rolante, tubo redondo, você tem perfil dobrado, ser dobrado simples ou enrijecido. Então, existem vários tipos de perfis, esses são os mais comuns que vocês vão ver dentro do mercado. Qual que é a diferença entre eles? Eles têm algumas propriedades diferentes. Bacana, alguns têm melhor resistência em X, outros têm melhor resistência em Y, outros são melhores para torção, outros são mais simétricos e dá mais estabilidade, outros são bons para trabalhar a tração, tá bom? Então, por exemplo, chapa, muito bom para poder trabalhar às vezes nas ligações, trabalhar ali com pressão tração. Cantoneira, às vezes é utilizado muito em treliça para poder fazer as diagonais, fazer os montantes. Você tem perfil T, que aí vai depender muito da situação. Se você às vezes precisa de ter uma resistência maior somente numa mesa, perfil U, ele pode ser utilizado, por exemplo, em pilares para fazer o duplo U. Você coloca um U junto com o outro, boca com boca, e você forma uma espécie ali de viga caixão, vamos dizer assim. Então aqui, ó, trouxe aqui dentro do saco, não precisa de se preocupar em ter isso em mãos neste momento. Então aqui você tem aqui o perfil e olha lá, ó, os perfis, quando a gente clica aqui em detalhes, ó, cada um vai ter uma propriedade específica. Momento de inércia em uma direção, posição do centro de gravidade, tem uma área específica, então dependendo da situação, você precisa de maior resistência ao cisalhamento, então você vai preocupar com a área. Vai ter hora que você vai precisar de maior resistência de momento em X, então você vai procurar uma maior concentração de área afastado do centro dele. Então tem algumas coisas que nós vamos aprender, mas você tem vários tipos de perfis que vocês podem utilizar conforme a necessidade específica, ó. Mas são todos perfis que vocês possivelmente já estão acostumados a ver, ó. Alguns não tão comuns assim, mas só para vocês saberem que você tem, cada um tem sua propriedade específica. Se você quiser, por exemplo, fazer composição de um perfil com o outro, você pode. E vocês vão aprender como é que calcula isso. Por exemplo, eu quero utilizar um perfil C com uma cantoneira conectada a ele. Qual que é a resistência total da soma desses dois perfis? Vocês vão aprender como é que faz isso. Tá? Eu quero colocar uma cantoneira, deixa eu ver aqui, ó. Eu quero colocar uma cantoneira em outras disposições. Vocês vão ver aqui que tem várias opções de combinação. Qual que é o momento que eu consigo isso aqui? Algumas jogadas estratégicas de engenharia aqui pode fazer você conseguir ganhos de propriedades somente com a mudança de posição desse material em relação ao ponto 00 dele. São questões que vocês
vão aprender lá no módulo de ligações, onde que isso se torna muito importante, porque vocês precisam aprender a fazer o dimensionamento manual, porque muitos softwares muitas das vezes têm dificuldade em fazer o cálculo das ligações. Mas certo é que você tem uma variedade muito grande. No caso, por exemplo, de perfil alumínio, que se fosse utilizar o SAP 3D, você tem a opção de criar perfis com geometrias mais exclusivas, mais específicas. Então, esses são os componentes mais comuns que vocês vão ver dentro do mercado de trabalho.